Pai, te damos graças pela vida da Fabíola, Pai. Nós recebemos ela com alegria, que o Senhor fale através da vida dela, Pai. Que toda palavra que ela disser aqui, Senhor, seja da boca do Senhor, Pai. E que caia em terra fértil, Pai, que possa frutificar em nossas vidas e que multiplique, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Puxa vida, eu já tinha ensaiado o meu discurso aqui, né? Para falar que o Cleberson está viajando, mas o Anderson falou já, né? No meu lugar. Mas ele mandou um abraço para os irmãos, né? Eu sei que para ele é um sofrimento não estar aqui com os irmãos, porque ele ama muito a igreja, ele ama muito a vida dos irmãos. Amém? E ele mandou mensagem agora há pouco, mandou um abraço, disse que está com saudade, né? E logo ele estará aqui. Amém? Então, é uma responsabilidade, né? Tá aqui, né? Tem o nosso presbítero Anderson aqui, o Cleberson, mas amém, né? Vamos compartilhar a palavra com os irmãos. Essa palavra que eu quero compartilhar aqui com os irmãos nessa noite é, na verdade, compartilhar uma experiência que eu tive com Deus, né? Que eu tive com o Senhor em 2022. Já tem algum tempo aí, né? Mas naquela época o Senhor já tinha me falado que um dia eu ia compartilhar essa experiência com os irmãos, né? Não foi logo depois, demorou um tempo, mas chegou o dia, né? E eu sei que da mesma forma que o Senhor edificou a minha vida naquela época, vai edificar a vida dos irmãos também nesta noite, amém? Não sabia sobre isso que o Anderson tinha falado, né? Que eu ministrei no CTL, né? Ele nunca tinha compartilhado isso comigo, mas que bom, né? Então vamos ler juntos, você está com a sua Bíblia aí? Vamos ler juntos lá Números. Números capítulo 13. Números capítulo 13, versículo 1 e 2, vamos ler agora. Depois nós vamos ler um pouco mais para frente. Diz assim, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés. Quem que disse a Moisés? O Senhor, né? Grave bem isso. Versículo 2. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Então, aqui, né, como a gente está acostumado a ministrar para as crianças, né, eu gosto de sempre explicar a história para as crianças. Né? Então, aqui, Deus tinha chegado para Moisés e falado para ele, olha, você separa, né, das tribos dos filhos de Israel, você separa um homem de cada tribo e você vai enviar esses homens para a terra que eu hei de dar aos filhos de Israel. Então, a Bíblia diz que não era qualquer homem que Deus mandou Moisés separar. Né? Não era um homem lá que ninguém conhecia, não, a Bíblia diz que ele mandou separar príncipes daquela tribo, né? Que eram os líderes daquela tribo. Então, era a liderança de cada tribo, um homem da liderança de cada tribo. Então, Moisés separou para enviar, para espiar, né? Para verificar lá a terra que o quê? Que Deus havia de dar aos filhos de Israel. Amém? Entenderam até aí? Vamos para frente, então. Vamos passar lá para o versículo 25. Então, o que aconteceu? Esses homens, eles foram, ali entre o versículo 3, do 3 até o 24, vai estar falando ali o nome desses homens que Moisés separou, de que tribo que eles eram, e vai falar ali também, então, que esses homens foram espiar a terra. Eles foram, eles espiaram, eles viram, e Moisés tinha falado para eles, espiem a terra e tragam do fruto da terra, né, para nós vermos se a terra é boa. Então você vai olhar lá se as cidades são fortificadas, se as cidades são cidades grandes, como é o povo que mora nessa terra, né, se a terra é fértil, se tudo que você planta lá nasce. Então era esse relato que Moisés queria saber desses homens que foram. Eles foram, né, espiaram a terra, viram lá, foram nas montanhas, subiram montanha, desceram montanha, e ficaram 40 dias espiando a terra.
Então, 40 dias conhecendo um lugar, dá para conhecer tudo, não dá? Eles conheceram tudo. E eles voltaram, então, da terra de Canaã, e foram, então, até Moisés e Arão, e foram, então, contar, né, foram lá relatar como que tinha sido essa visita de 40 dias que eles fizeram nessa terra, né? Então, vamos lá, versículo 25, está passando ali? Versículo 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação. Então, eles reuniram ali Moisés, Arão e toda a congregação, todo o povo de Israel, né? Dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. A Bíblia diz lá nos primeiros versículos que eles viram que a terra era tão boa, e na época que eles foram, estava no tempo da colheita das uvas. E a Bíblia diz que o fruto da terra, né, era tão bom que precisou de 2 homens para carregar um cacho de uva. De tão boa que era a terra. Então era uma terra ótima, não era? Né? Será que numa terra que é infértil, daria um fruto desse tamanho? Não, a terra não era boa, a terra era muito boa. Né? E eles falaram, então, né, que entregaram então para Moisés e para Arão, ali na frente de todo o povo, o fruto daquela terra. Né? Então imagina que entrando, né, 2 homens com um cabo assim no ombro, com um cacho de uva pendurado, né, enorme. Era a uva que não acabava mais. O povo, relataram-lhe a Moisés, versículo 27, relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana, leite e mel, e este é o fruto dela. E apresentaram o pequeno cacho de uva. Né? Aí eles continuaram o relato. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. As cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, ele contou ali qual era o povo que habitava em cada parte da terra de Canaã. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés. Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então, o que aconteceu aqui? Os espias, né, chegaram e foram dar, então, o relato lá para Moisés e Arão, e eles falaram: olha, realmente o fruto é muito bom, está aqui o fruto. Mas as cidades são fortificadas, o povo é forte, é uma terra de gigantes. E, diante desse relato dos espias, Calebe, né, se revoltou lá e falou assim: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Versículo 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, são gigantes. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Um relatinho bem, né? Levantou-se, pois, toda a congregação, diante de tudo que os espias falaram, né? A congregação se levantou, então, e gritou em voz alta. E o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra,
para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então, diante do relato dos espias, essa foi, então, a postura do povo de Israel. Eles ficaram, né, eles inflamaram a terra, a Bíblia diz isso, eles falaram mal da terra, né, e eles falaram, era melhor que a gente tivesse ficado lá no Egito, sendo escravo lá no Egito. Só que a gente leu lá no versículo 1 e 2, que quem que tinha dado a terra para o povo? O Senhor. Deus tinha dado a terra para o povo, né? Por isso que Caleb, né, que Josué e Caleb, eles se levantaram, né, e eles falaram, não, eia, não olhe para isso, subamos e possuamos a terra, que certamente nós vamos prevalecer para ela. Tipo assim, pessoal, vocês não estão enxergando, não, quem deu a terra para nós foi Deus. Então, se Deus nos deu, Ele vai cumprir com a palavra dele. É só nós pisarmos na água, é só nós avançarmos que nós vamos possuir a terra. E a terra que é terra boa, que mana leite e mel. E a Bíblia diz ali, depois, que o povo não quis saber. O povo falou, não, é melhor que a gente tivesse ficado sendo escravo lá no deserto. Que tipo de Deus é esse que nos dá uma terra que a gente vai ser devorado pelos moradores da terra? Né? E daí eles falaram, então, vamos levantar um capitão e vamos voltar para o Egito. Daí, lá no versículo 11 do capítulo 14, o que aconteceu? Moisés e Arão, a Bíblia diz que colocaram a cara no pó e eles foram orar a Deus, né? E eles foram pedir perdão para Deus, foram falar com Deus, né, sobre a postura do povo. E Deus falou para eles, a Bíblia diz que Deus, a presença de Deus tomou a tenda em que Arão e Moisés estavam, e Deus então falou para eles: até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que eu fiz no meio deles? Amém, irmãos? Vamos ler até aqui. Então, Deus aqui falou para Moisés e para Arão: até quando que esse povo vai me provocar? Eu não fiz tantos milagres já no meio deles, eu não fiz já não dei tantos sinais para eles, e eles não creem no que eu falei para eles. Né? E o povo aqui, o povo já estava caminhando, o povo já tinha visto o maná cair do céu, o povo já tinha visto Deus tirar eles do Egito, o povo já tinha visto Deus mandar as 7 pragas para que Faraó libertasse o povo do Egito. Né? Deus estava cuidando do povo em todos os momentos. E mesmo assim, o povo não creu no que Deus tinha prometido para eles. Amém? Então, o que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite? Quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive com o Senhor. Né? O Cleberson já, né, a maioria dos irmãos aqui sabem que o Cleberson, em 2021, teve um AVC. Né? Nós estávamos morando em São Paulo. Ele teve esse AVC. Então, né, os irmãos já conhecem o testemunho, né, já sabem o que aconteceu, né? Foi um período muito difícil nas nossas vidas, né? E o Cleberson, ele compartilhou como que foi esse processo dele, né, com o Senhor, né, que foi esmagado por Deus. E eu também, né, junto com ele, passei por um processo também, não tão profundo quanto o dele, né, porque eu não gostaria de estar no lugar dele, passando o que ele passou, né? Mas ao lado dele, como esposa dele, eu também passei por um processo muito complicado junto com ele. Né? Então, o Cleberson, que os irmãos conhecem, que é um homem forte, né? Um homem super prático, que ele tem uma liderança forte, sempre foi o provedor da nossa casa, sempre ele que decidiu, né, assim, ele sempre foi a voz ali, né? Então, eu nunca precisei me preocupar de ser, porque ele sempre foi o provedor da nossa casa, não só financeiro, né? Mas ele sempre foi o provedor, aquele que cuidava da família, o cabeça da casa. E eu me vi numa situação onde o cabeça, né, que era, né, o cabeça da minha casa, estava vulnerável. Né? Ele já contou aqui como que foi, né, que ele realmente não dormia. E se ele não dormia, quanto menos eu dormia junto. Né? Eu também não dormia. Então, irmãos, foi um período que, conforme ele foi passando o processo dele com o Senhor, eu precisei também tirar forças de algum lugar para poder apoiar ele.
né? Porque ele sempre me viu realmente como o vaso mais frágil, e eu sempre fui mesmo o vaso mais frágil. Só que naquele momento, né, ele estava fragilizado. Como que eu ia chegar diante dele, vendo ele daquela forma, e eu ia sentar e chorar, falar para ele, eu não estou aguentando, como que a gente vai fazer? Eu não podia fazer isso, né? Então, eu precisava me fortalecer, porque eu sabia que se ele visse eu sofrendo, porque ele estava sofrendo, ele ia sofrer mais ainda. Então, irmãos, realmente, como ele falou, né, aqui muitas vezes, eu acordava de madrugada, sabe banho de primeira viagem, quando tem o bebê que vai lá de madrugada e coloca o dedo no nariz do bebê para ver se ele está respirando? Eu fiz isso muitas e muitas vezes, para ver se o Cleberson estava respirando. Eu virei uma especialista em AVC. Então, eu sabia tudo sobre isso, né? Eu sabia que nos 10 meses após o AVC, ele podia ter outro, né? É o período que a pessoa corre mais risco de ter em sequência. Eu aprendi também que geralmente tem um atrás do outro, né? Tem um, e depois, nos 30 dias, tem outro, e depois vai diminuindo a chance de ter. Então, eu precisava lidar com todas essas coisas. Nós estávamos morando em São Paulo, longe né, nós tínhamos a igreja lá, mas longe da nossa família, longe, né, da nossa cidade, que era aqui, né, e na pandemia, né, bandeira roxa em São Paulo, né, onde nada abria, né, então nós estávamos lá, assim, nessa situação. E eu acordava às vezes de madrugada, né, como eu falei, colocando o dedo para ver se ele estava respirando, qualquer mexida que ele dava na cama, eu acordava para ver se ele precisava de alguma coisa. E, para mim, ir no mercado, eu ia segurando assim, o celular, às vezes que precisava comprar alguma coisa, ia segurando o celular, colocava o celular no vibracal, para que, se acontecesse alguma coisa, ele não correr o risco de eu não ver o celular vibrando. Se tivesse acontecido, eu ia e voltava correndo, porque a impressão que eu tinha era isso, que podia acontecer alguma coisa a qualquer momento, ele estando em casa sozinho. Então, eu precisava estar lá. E assim foi o tempo, né? Nós voltamos, né, de São Paulo para Curitiba, ele estava fazendo tratamento, e daí, no final de 2022, nós tivemos a notícia maravilhosa de que foram criadas as novas artérias na cabeça dele, né? Nós tivemos esse milagre do Senhor. Só que eu não estava bem ainda, né? Eu continuava da mesma forma. O Cleberson mexia na cama, eu acordava. Eu precisava ir no mercado, eu ia e voltava correndo, porque podia acontecer alguma coisa com ele, né? Mesmo tendo o resultado do exame já dessa forma. Então, o que aconteceu? Até que chegou um dia, né, em 2022, que ele falou para mim que ele ia precisar viajar para São Paulo, porque ele precisava trabalhar, ele precisava visitar um cliente, né? E eu, assim, irmãos, tudo que eu pude fazer para que o Cleberson não fosse para essa viagem, eu fiz, né? Que os irmãos lembram o carro que nós tínhamos, né? Que nós passávamos tanto perrengue com aquele carro, né? A gente tinha o Uno naquela época, para pegar a estrada, não tinha como pegar a estrada com o carro. Por isso ele ia de ônibus, não tinha como eu ir junto, por causa ali do trabalho, e ele ia fazer uma viagem que ia ser rápida. Ele ia de manhã e voltava no outro dia. E ele iria de ônibus, então, né? Irmãos, eu orei. Eu falei, Senhor, faz esse cliente cancelar, Senhor. Cancela essa reunião, Senhor, para ele não ir sozinho, porque eu não vou poder estar junto. Como que vai ser? Se acontecer alguma coisa com ele lá em São Paulo? Senhor, não, por favor, Senhor. Né? E eu falei para ele, deixa eu ir junto com você. Não, não precisa, você precisa ficar aqui trabalhando. E assim, irmãos, eu estou falando para os irmãos da minha experiência. Eu sei que ele também passou a experiência dele nessa viagem, né? Mas eu estou falando da minha experiência. Então, eu não estou falando para vocês que ele estava beleza, que ele estava feliz, que ele ia viajar, nada disso. Estou falando da minha experiência. E ele falou, não tem como você ir, né? Você vai ter que ficar. Daí eu falei, Senhor, né? E eu orei. Chegou o dia da viagem, eu arrumei a mala dele, mas assim, ó, irmãos, sabe quando você sente borboletas no estômago? E me dava aquelas crises, e eu sentia aqui, engasgava, né, e orava, né, para que aquela viagem fosse cancelada, e não foi cancelada, e chegou o dia dele ir para São Paulo. Peguei ele, coloquei a mala, levei na rodoviária. Mas, assim, por dentro de mim, irmãos, eu estava assim, tremendo, morrendo de medo. Deixei ele na rodoviária, quando ele me deu tchau, né, eu comecei a chorar.
né? Comecei a chorar, falei, Senhor, né? Guarda, né? Orei por ele, guarda a vida dele e tudo mais, mas o medo realmente estava tomando conta de mim, de medo de acontecer alguma coisa com ele, e eu não estivesse perto. Quando eu estava voltando embora, né? Eu deixei ele na rodoviária, quando eu estava voltando embora, ali na Visconde de Guarapuava, eu parei num semáforo, ali perto do Hospital Nossa Senhora das Graças, mais ou menos. Eu parei ali chorando, né? Daqui a pouco eu ouvi uma voz falando comigo, né? Eu até olhei para o lado, né, porque a impressão que tinha não foi algo assim, irmãos, que eu senti no meu coração, que foi assim, não, foi uma voz audível. O Senhor falou comigo: não viva como se eu não tivesse feito. Então, alguns irmãos já ouviram eu relatar essa experiência que eu tive com Deus, né? De eu ter ouvido a voz de Deus falando comigo. Eu até tomei um susto na hora, eu olhei para ver se a janela não estava aberta, mas era quase meia-noite, e eu estava sozinha no carro, e eu entendi que era a voz de Deus. E ele falou para mim: não viva como se eu não tivesse feito. E depois ele falou para mim: quem cuida do Cleberson sou eu, não é você. Ele é meu. Então, irmãos, e eu comecei a chorar, né, na hora, entendi que era o Senhor falando comigo, né? E aquela frase ficou na minha cabeça: não viva como se eu não tivesse feito. Não viva como se eu não tivesse feito. E, irmãos, essa experiência foi tão forte, ela transformou a minha vida, né? Ela mudou totalmente quem eu era. E o Senhor compartilhou 3 coisas comigo, né, sobre essa experiência que eu tive. A primeira, sobre o medo, né? Então, olha só, nessa época nós já tínhamos recebido o diagnóstico que as novas artérias tinham se formado na cabeça do Cleberson. E não era assim algo que o médico falou. Não, nós tínhamos as imagens impressas. Nós tínhamos a foto das novas artérias, né? Então, estava documentado que aquilo existia. Mas eu vivia atemorizada, né? Eu vivia com medo, né? Como se a qualquer momento ele fosse ter um outro episódio daquele. Então, o milagre ele já tinha acontecido, as novas artérias já estavam lá, elas apareciam no exame, dava para ver no exame. Mas o medo estava me impedindo de desfrutar aquilo que o Senhor tinha feito nas nossas vidas. O medo estava me impedindo de ver a bondade do Senhor se manifestando na minha vida, de desfrutar daquilo que o Senhor tinha feito. Então, eu até ministrei domingo passado, sábado, no encontro, falando sobre isso, né? Sobre o poder que o medo tem na nossa vida. Né? O medo ele é algo que o inimigo coloca no nosso coração. Né? Ele é algo, e o medo é como se fosse uma prisão. O medo paralisa. O medo nos para. E era isso que estava acontecendo comigo. Eu estava paralisando, porque o que eu achava que eu precisava estar com o Cleberson para que nada acontecesse com ele. Então, a minha segurança era que eu estivesse junto com ele. Eu estava esquecendo que quem cuidava do Cleberson era Deus. Foi Deus que criou as artérias na cabeça do Cleberson, não fui eu. Né? Então, o milagre quem fez, e o Cleberson é do Senhor. Né? Só que, por causa do medo, eu estava paralisada. Né? E eu estava, então, perdendo de desfrutar do milagre do Senhor na minha vida. Né? Então, o inimigo ele tinha encontrado uma brecha no meu coração, né? Tinha encontrado uma brecha no meu coração para me fazer parar. Né? E ele estava usando isso. Então, você vê, irmãos, que o inimigo, né? o diabo, ele não quer nem saber o que você está passando. Ele não vai chegar para você e falar assim, não, deixa a Fabíola, né, porque ela está passando um período tão difícil, né, ela tá passando por esse... Eu vou esperar. Né? Não. Qualquer brecha que ele encontrar no seu coração, ele vai usar para que você perca aquilo que o Senhor faz na sua vida. E o medo é uma delas. Então, repita assim comigo. O medo me paralisa. Isso. Então, e eu estava tão cansada nessa época, irmãos, porque eu não dormia direito, né? Eu estava sempre em alerta. Então, eu sempre estava em alerta. Era cuidado com a pressão, era cuidado com se ele estava dormindo, era cuidado com o medicamento, era cuidado com a alimentação, era cuidado com tudo. Né? Então, isso estava me cansando, isso estava drenando as minhas forças, né? E eu estava me sentindo, então, paralisada. Né? Então, o inimigo ele encontrou uma brecha
para me paralisar, para que eu não desfrutasse daquilo que o Senhor tinha feito. E o Senhor também me mostrou que eu ia precisar fazer uma escolha. Eu ia precisar escolher entre a incredulidade e a fé. E isso era algo que eu ia ter que fazer. Né? O milagre já tinha sido feito. Né? O milagre já tinha sido feito. E nós vimos aqui, no texto que nós vimos, que é Josué e Caleb, o que eles fizeram? Quando eles viram aquele relato do povo, né, que eles infamaram, o relato dos espias, falando mal da terra que o Senhor deu para eles, o que eles fizeram? Eles falaram, olha, né, vamos olhar com fé, o Senhor já nos deu a terra já é nossa. Né? Então ali o Senhor estava me falando, eu já fiz o milagre. Né? Não tem por que duvidar, eu já fiz, já está aí, já está feito, já está consumado. Né? E a gente vê isso ali no relato dos espias. A terra que Josué e Caleb viram era a mesma que os espias viram. Era a terra que tinha mesmo gigantes, era a terra que o povo era realmente mais forte, era a terra que manava leite e mel, só que o que mudava? O que mudava era no olhar que eles estavam vendo aquilo que Deus já tinha dado para ele. Então, quando nós escolhemos olhar apenas para os problemas, nós vivemos como se Deus não tivesse feito nada. E era isso que aconteceu lá em Canaã, e era isso que estava acontecendo comigo ali, naquela situação. Então, eu precisava escolher entre a incredulidade e a fé. Ou eu vivia, né? Então, o Senhor falou para mim, olha, já está feito, agora você vai ter que escolher. Ou você vive, né, de acordo com aquilo que eu já fiz, ou você vai viver atemorizado, é uma escolha sua. Não vai mudar o que eu já fiz, mas você vai ter que escolher como que você vai querer viver. Então, quando nós olhamos pela fé, nós lembramos que o mesmo Deus que já fez, Ele continua fazendo. Amém? Então, o mesmo Deus que já tinha cuidado do povo no deserto, que estava guiando o povo no deserto, que tirou o povo lá do Egito, né, e trouxe para Canaã, que prometeu que daria uma terra que mana leite e mel, que já tinha feito promessas na vida do povo, que dito que essa terra é boa. Né? Essa terra é boa, só que não era de acordo com o que eles estavam vendo no momento. Né? Mas eles iam ter que escolher, ou eles andavam por fé e eles viam aquela terra como promessa de Deus, ou eles iam voltar para o Egito. Né? E daí a Bíblia diz lá nos próximos capítulos, né, que o que aconteceu foi que, né, por causa dessa postura do povo, né, o Senhor fez uma promessa que Josué e Caleb iam ser os únicos daquela geração que saiu do Egito com mais de 20 anos que entraria na Terra Prometida. E foi o que aconteceu. O resto do povo todo padeceu no deserto. Os únicos que entraram em Canaã, que desfrutaram da terra que mana leite e mel, foram Josué e Caleb. Por quê? Porque eles decidiram, eles escolheram andar por fé e não andar por vista, ou não andar por aquilo que eles estavam vendo. Amém? E naquele dia eu tive que fazer uma escolha. Né? Ou eu vivia atemorizada, com medo, né, do que pudesse acontecer, ou eu realmente vivia aquilo que o Senhor já tinha feito. E a terceira coisa, viva como quem lembra do que Ele já fez. Nós precisamos alimentar a nossa fé no que Ele já fez, para que nós possamos enfrentar aquilo que Ele ainda vai fazer. Amém? Então, irmãos, aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida só vai ser possível, né, se você olhar para aquilo que Ele já fez. Para que você avance para que você conquiste aquilo que o Senhor tem para você, você precisa olhar, né, você precisa alimentar a sua fé com aquilo que Ele já fez na sua vida. Né? Veja bem, você está aqui hoje. Né? Quem era você alguns anos atrás? Né? O Senhor te trouxe até aqui. E para que você conquiste as promessas que o Senhor tem na sua vida, que não aconteceram ainda, você vai precisar realmente alimentar a sua fé com aquilo que Ele já fez na sua vida. E Josué e Caleb, eles só desfrutaram disso porque eles não esqueceram dos milagres do Senhor. Eles estavam lá, eles viram e falaram, pessoal, olha o que a gente já viu acontecer. Vocês lembram das 7 pragas, que toda vez que Moisés ia lá para negociar com o povo, que Faraó falava que não vou liberar. Deus mandava praga, até que
Faraó liberou o povo. Olha, a gente não viu coluna de fogo no deserto nos guiando. A gente não viu o maná do céu caindo. O Senhor nos deu a terra. Se o Senhor nos deu, é promessa do Senhor. Vamos avançar. Não importa se o exército é mais numeroso que a gente. Não importa se as cidades são mais fortes. Vamos avançar. O Senhor vai nos dar. O Senhor está conosco. Amém? Então é dessa forma que nós temos que viver a nossa vida cristã, né? Lembrar daquilo que Deus já fez, para que você conquiste aquilo que Ele ainda vai fazer. Amém, irmãos? E essa experiência foi algo que mudou a minha vida. Que mudou a minha vida. Que realmente eu pude falar, não, Senhor, eu pude primeiro reconhecer que eu estava errada, né? Reconhecer que o meu coração estava cheio de medo, eu precisava curar essas feridas. Eu precisava que essas feridas fossem curadas, eu precisava admitir que eu tinha aberto essa brecha quem abriu foi eu, e o Senhor queria curar essa ferida no meu coração, né? Mas eu precisava então, reconhecer que eu estava dessa forma, né? Então, irmãs, foi depois, agora essa semana passada, segunda-feira passada, né, que nós estivemos na neurologista, o Cleberson recebeu alta, né? Desse tratamento, né? Ele fez um novo exame, lá diz que na verdade, irmãos, não tem nem rastro, não tem nenhum vestígio de AVC, nada na cabeça do Cleberson, né? E até a neurologista falou, ele falou assim, não, mas a doutora não entende. Eu coloquei anjos cuidando dessa artéria. Por que aconteceu? O Cleberson estava com a principal artéria do cérebro 80% obstruída. Quando ele fez o primeiro exame, o médico falou para ele, olha, Cleberson, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. A boa é que criou uma artéria nova para desviar esse fluxo sanguíneo, né? E a notícia ruim é que a que estava fechando, está quase fechando. Provavelmente ela vai fechar, né? E daí, quando nós pegamos o resultado do exame daí na semana passada, né, que nós levamos para a neurologista, ela falou, olha, você está vendo aqui? É que ele até pediu para mim trazer, né, a imagem, mas eu queria que ele mostrasse quando ele estivesse aqui, o exame para os irmãos, né? Quando ele voltar de viagem, eu vou pedir para ele trazer a imagem, né? Então, tem assim, nós temos duas artérias, e a que liga uma à outra, ela tem um fluxo bem fininho, né, que era essa que o médico falou que ia fechar. Ela está lá, do mesmo jeito, não mudou nada. E daí ele falou para a doutora, né? Falou assim, porque a doutora não entende, eu coloquei anjos cuidando dessa artéria. E ela até falou assim, olha que esses anjos estão trabalhando, hein? Né? E daí ela mostrou que daí depois a gente viu que não tinha criado só uma artéria, tinham criado duas artérias. E agora não são só duas artérias, irmãos, são muitas artérias. Né? É todo ramificado. Né? Então, né, foi um milagre. E a médica fala, o seu caso não tem explicação, você é um milagre. Você é um milagre. E daí ela até falou assim, inclusive as suas artérias elas estão tão boas que ela aumentou, elas são mais grossas, ela verte mais sangue do que as normais. Então, o que acontece hoje? Né? O nosso fluxo sanguíneo, o nosso cérebro ele é alimentado assim. Né? O fluxo sanguíneo vem de baixo para cima e ele faz assim, né? E daí alimenta, então, os dois hemisférios do cérebro. O do Cleberson vem por cima, assim. Ele dá a volta e vem por cima. E ela é cheio de ramificações de novas artérias super calibrosas, como ela diz, né? Então, realmente é um milagre, né? Então, ele recebeu a alta, né, do tratamento, e como ele falou, né, no primeiro exame médico, né, vida nova, seu Cleberson, né? Então, realmente é um milagre. Né? Então, irmãos, foi um processo que não foi nada fácil nós passarmos. Né? Eu não desejo para ninguém, né, o que nós passamos. E eu louvo a Deus, por quê? Porque o Senhor, às vezes... Essa semana eu estava participando da oração e eu fui orar, né, agradecendo a respeito disso, e sempre que eu falo nisso, eu choro. Mas hoje não é mais porque eu tenho medo, não é porque eu tenho medo, porque é algum trauma que gerou no meu coração, não. Eu choro hoje porque, irmãos, eu me sinto tremendamente amada pelo Senhor, toda vez que eu me lembro disso. Eu me sinto assim, eu sou a filha mais, eu não sei você, eu sei que eu sou a filha mais amada do Senhor. Toda vez que eu lembro o cuidado do Senhor, o Senhor viu o que eu estava passando, o Senhor conhecia o meu coração e Ele viu o que eu estava passando naquele processo. Né? Que para o Cleberson não ver eu chorando, porque ele estava super fragilizado, né?
eu ia chorar no chuveiro, né? Para que ele não visse eu chorando. Então, eu tomava banho 4, 5 vezes por dia. Né, para que ele não visse eu chorando, para que isso não fragilizasse ainda mais ele, né? Então, hoje, depois que tudo isso aconteceu, assim, o meu coração é cheio de gratidão, né, pelo Senhor. E eu me sinto realmente muito, irmãos, sinto muito dizer, mas eu sou a filha mais amada do Senhor. Amém? Eu sou a filha mais amada do Senhor, né? E nesse processo, irmãos, o Senhor ele nos ensinou várias lições, né? Nós aprendemos várias lições que eu quero compartilhar aqui com você nessa noite, né? A primeira lição que nós aprendemos com tudo isso que nós passamos, né? Primeira, guarde o seu coração. Amém? Você pode repetir comigo? Guarde o seu coração. Isso. Lá em Provérbios 4:23, diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Então, quando a Bíblia está falando que nós devemos guardar o nosso coração, vocês já viram algum documentário, algum filme sobre uma prisão de segurança máxima? É um lugar que é cheio de grades, que não é fácil de você entrar, que não é fácil de você sair, né? Então, é assim que nós devemos guardar o nosso coração. Quando a Bíblia diz guarda o seu coração, é como se o seu coração estivesse dentro de uma prisão de segurança máxima. Dê prioridade à vigilância e à proteção do seu coração. Os irmãos que estavam presentes lá no encontro, né, eu falei na minha palavra que o homem ele é feito de 3 coisas: de corpo, alma e espírito. Né? Que a nossa alma ele é composta, então, da nossa mente, da nossa vontade e das nossas emoções. E é no nosso coração, é na nossa mente, vontades e emoções que o inimigo encontra as brechas para atacar, né, a nossa vida. Né? É ali na nossa mente, vontade e emoções. Então, olha só, a qualidade do nosso coração, ela vai depender da qualidade... a qualidade do nosso coração determina a qualidade da nossa vida. Então, se você deixa, né, a sua mente, a sua vontade e as suas emoções, que eu vou falar aqui de coração, né, por causa do versículo aqui que nós lemos. Se você deixa o seu coração vulnerável, se você deixa brechas abertas no seu coração, o inimigo ele vai entrar com tudo. E ele vai usar até os milagres do Senhor para minar aquilo que você não receba aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Então, a qualidade do nosso coração determina a qualidade da nossa vida. Então, se você deixa o seu coração cheio de tranqueira, se você deixa medo entrar no seu coração, se você deixa mágoa entrar no seu coração, isso vai ser reflexo, vai refletir na sua vida. Então, da forma que está o seu coração, é a qualidade de vida que você está tendo. Outra coisa, nesse versículo aqui diz assim, que tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Aqui Deus não está falando, olha, pais, guardem o coração dos seus filhos. Marido, guarde o coração da sua esposa. Não, aqui a Bíblia está dizendo, olha, Irene, guarda o teu coração. Está falando, Anderson, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. É uma função do cristão guardar o coração. Amém? Então, é sua responsabilidade guardar o seu coração. O Senhor, ele vai fazer a parte dele, mas você precisa fazer a sua, que é guardar o seu coração. Então, essa foi uma lição que nós aprendemos a duras penas, como se diz. Né? Nós não guardamos o nosso coração no começo desse processo. Né? E nós tivemos, então, que corrigir, né? Para que nós pudéssemos desfrutar daquilo que o Senhor tinha feito na nossa vida, né? Do milagre que o Senhor tinha feito. Então, repito mais uma vez, eu sempre falo que esse, para mim, é um dos versículos que é chave. Eu não sou coach, né? Mas que é chave na vida do cristão. Guarda o teu coração. Se você não guardar nada do que eu falei até agora, se você guardar só isso, né? Da palavra de hoje, já vai ser muito bom para você. Guarda o teu coração.
Guarda o teu coração. Guarda o teu coração das artimanhas do inimigo. Guarda o teu coração da mágoa. Guarda o teu coração. Feche não deixe entrar brechas no seu coração para que o inimigo mine aquilo que o Senhor fez na sua vida, para que você não venha desfrutar da bondade de Deus na sua vida. Amém? Segunda lição. Por pior que seja a situação, Deus continua sendo Deus. Amém? Então, lá em Mateus 19, 26, diz assim: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Amém? Então, não existe situação impossível para Deus. Respire fundo e descanse, porque o poder é do Senhor. Amém? Então, por mais que os teus olhos estejam vendo algo impossível de acontecer, para o Senhor, tudo é possível. Aquele que crê. Amém? Para o Senhor não existe nada impossível. A terceira lição que nós aprendemos: não tente entender como Deus vai fazer. Isso é algo do ser humano. Nós sempre queremos racionalizar Deus, né? Nós queremos racionalizar, nós queremos entender, né? Entender como que Deus vai fazer, por que Deus vai fazer. Então, eu acho muito engraçado que crente, ele é um bichinho que precisa ser estudado, né? Então, quando a gente quando a gente assiste algumas ministrações sobre o Apocalipse, né? A gente vê que os crentes eles queriam saber quantos espinhos tinham na coroa de Jesus, né? Para que serviam as pedras afogueadas, as rodas do trono que falam em Apocalipse, né? Então o crente ele sempre quer saber essas coisas, ele quer racionalizar. Aí ele começa a pensar. Aí quando fala lá em Apocalipse do anjo, né? Que o anjo tinha não sei quantas cabeças e com duas asas ele cobria o rosto. Aí ele começa a imaginar como que era esse anjo. Né? Então, mas como assim um anjo com várias cabeças? Mas como assim um anjo com vários olhos? Então, ele tenta racionalizar as coisas. Né? Não tenta entender como Deus vai fazer. Amém, irmãos? Lá em Isaías 55, 8, diz assim: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos, declara o Senhor. Né? Então, não tente racionalizar, né? O milagre. Não racionalize o milagre. Ele pode simplesmente colocar artérias na sua cabeça. Como? Não cabe a nós saber. Amém? Milagre não se explica, se vive. Amém? Que você possa viver realmente os milagres do Senhor, só desfrutar. Né? Que é isso que o Senhor quer que você faça, que você desfrute. Né? Desfrute daquilo que o Senhor já fez por você. Você não precisa entender, você só precisa desfrutar. Amém? Milagre não se explica, se vive. Amém? A quarta lição: seja sábio e cuide do seu corpo. Né? Isso aqui é algo que o Kleberson vem falando, que ele cansa a gente de falar. Eu não sei como que ele não colocou uma balança ainda aqui. Né? E uma vez por mês, pesar os irmãos. Né? E tira a medida dos irmãos. Ele está quase contratando um coach, né? Para colocar uns aparelhos aqui, colocar todo mundo para fazer. É ou não é, irmãos? É, não é? Com certeza. Né? Mas a Bíblia diz assim, lá em 1 Coríntios 6,16: ou não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo. Então, uma coisa que nós podemos, né, afirmar. Né? Quem vê, de vez em quando aparecem umas fotos do Kleberson aí, né? E umas minhas também, que eu falo: gente, da onde vocês foram caçar essas fotos, Jesus? Pega uma foto bonita de hoje, né? Não vai pegar umas fotos lá de 1900 e bolinha, que eu falo: Jesus amado, nem eu lembrava que eu era desse jeito, né? Mas vocês que não viram, continuam não vendo, tá? Continua vendo do jeito que está aqui, né? Mas uma coisa que nós temos que concordar, né? Que apesar do processo tão difícil, o Kleberson hoje é muito melhor do que ele era antes de tudo isso que aconteceu. Né? Então, nós devemos ser sábios e cuidar do nosso corpo. Então, olha só, não é porque Jesus veio e levou as nossas enfermidades que nós precisamos trazer as enfermidades novamente. Não é verdade? Né? Então, não é porque o Senhor já fez o milagre que nós vamos, então, colaborar para que as enfermidades voltem. Né? Então, o Kleberson está lá com as artérias novinhas em folha. Né? Mas
ele precisa ser sábio de cuidar daquilo, do milagre que o Senhor já fez na vida dele. Eu fico imaginando ele chegando diante de Deus, se ele não for sábio, e o Senhor vai falar, olha, meu irmão, coloquei 2 novinhas, era 2, depois virou um monte, e você me faz isso de novo? Né? Você me faz com que volte tudo? Né? Então, não, irmãos, nós precisamos ser sábios. Né? Nós precisamos cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Né? O Senhor não precisa do nosso corpo, né? Porque a Bíblia diz que o nosso corpo ele vai ficar por aqui mesmo. Né? Mas, que tipo de vida você vai querer viver na sua velhice? Né? Essa semana mesmo eu estava... esse mês agora fez 1 ano e meio que eu estou treinando. Né? 1 ano e meio. E o Cleberson já desde, né, que não toma refrigerante, desde 2021, né, que está cuidando da saúde, que emagreceu. Os exames dele estão assim, irmãos, ó, zeradinhos, perfeitos, né, todos os níveis ali, ótimo mesmo. Ele ganhou estrelinha da médica. Né? Então, e essa semana fez 1 ano e meio que eu estou treinando. Aí eu estava treinando lá, né? E a Andréia, né, que é a esposa do nosso personal, ela é a minha personal, né? E ela estava falando assim para mim, ai, amiga, né? Que ela é minha amiga de 25 anos, mais de 25 anos, né? Que ela é minha amiga. E ela falou assim para mim essa semana, né? E aí, amiga, né? Agora que já faz 1 ano e meio que você está treinando, você já gosta de treinar? Eu falei, não, nem um pouco. Irmãos, tem uma coisa que eu não gosto, é de treinar. Quando vai chegando a hora que eu vou saber que eu vou ter que levantar aqueles pesos, que eu vou sair de lá sem eira nem beira, que eu não vou saber nem o rumo da minha casa, né? Que ela vai tirar o meu couro lá, né? Que, olha, irmãos, é sofrimento, viu? É sofrimento. E ela falou, não gosta ainda? Eu falei, não gostava, não gosto e provavelmente não vou gostar. Mas eu falei para ela, mas eu sou adulta, eu não faço só o que eu gosto. Né? Então, eu faço, irmãos, não porque eu gosto. Eu faço porque eu quero ser uma velhinha ativa. Né? Eu quero ser uma velhinha, eu quero conseguir, né, que as minhas pernas sustentem o meu corpo. Amém? Eu não quero ninguém me dando banho. Né? Eu quero realmente, né, ser uma senhora, né, ativa. Eu não quero ser... Não treino por causa do shape, como se diz hoje em dia, mas eu treino porque eu preciso, né? Porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. E assim, irmãos, eu sei que o Senhor não precisa do meu corpo, eu sei que não tem nada a ver com o espiritual, só que eu quero ser uma senhora com saúde. Né? Eu não quero correr risco de ter AVC. Até a neurologista do Kleber estava falando, olha, se tem uma coisa que você faz, capricha no treino de perna. O essencial para você ter uma velhice bem, né, é caprichar no treino de perna. Eu quero chegar diante do Senhor, irmãos, eu não quero passar gente me dando banho, não quero que precise trocar fralda, nada disso não. Eu quero ficar 100% com a minha saúde. E o que eu puder colaborar para isso, né, eu quero fazer. Então é por isso que eu treino. Né? Não é porque eu gosto, não é porque nada disso, porque, irmãos, tem um negócio que eu não gosto, é de treinar. Né? Mas eu vou sem gostar mesmo. Né? E algo que nós vimos que o Cleberson inspirou muitas pessoas é com relação a isso. Né? Foi ele que me obrigou a ir treinar. Né? Não foi por livre e espontânea vontade, foi por livre e espontânea pressão, porque ele falava, eu estou investindo em você porque eu não quero cuidar de você lá, né, paralisada, sem conseguir levantar. Né? Eu quero que você esteja ativa assim como eu quero estar. Né? Então, ele que me matriculou mesmo. Ele falou, você vai, já está pago. Né? E ele só falou isso para mim. Então, não é porque nós cremos que Deus já levou, é que nós vamos fazer, então, as doenças voltarem. Então, o que você puder fazer para colaborar, né, para que o seu corpo esteja ativo, para que o seu corpo esteja sadio, faça. Porque isso também faz parte da nossa responsabilidade. Amém? Cuide da alimentação, faça exercício, mas, acima de tudo, confie que o Senhor está cuidando de você. Amém? Que o Senhor, você não precisa ter medo de diabetes, mas não é porque você não tem medo de diabetes que você vai se entupir de açúcar. Né? Não é porque você, né, não tem medo de pressão alta que você vai colaborar para que a sua pressão suba. Né? Então, você vai fazer a sua parte e Deus vai fazer a parte dele. Amém, irmãos? Então, nós vamos ser assim, uma comunidade de velhinhos e velhinhas ativos. Amém? Então, e isso fala da nossa fé. Só que fé não é descuido. Fé é responsabilidade.
Amém? Então, se responsabilize por esse casquinho aí que o Senhor te deu, né? Para estar com você enquanto você está aqui na terra. Amém? Amém, irmãos? A quinta lição que nós aprendemos. A igreja é a cidade refúgio. Lá em Gálatas 6:2 diz assim: ajudem a levar os fardos uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Amém, irmãos? Irmãos, se tem algo que aconteceu, assim, que durante esse período foi essencial na nossa vida, foi estar com os irmãos. Foi o papel que a igreja teve em todo esse processo. Irmãos, nós nunca nos sentimos tão amados, tão acolhidos, como nesse período. Né? Eu me sinto amada pelos irmãos. Eu me sinto amada pelos irmãos. Né? Eu me sinto acolhida pelos irmãos. Mas nesse período, irmãos, foi algo assim sobrenatural. Nós fomos amados e acolhidos de todas as formas que você possa imaginar. Nós fomos amados e acolhidos financeiramente, porque nessa época o Cleberson não tinha plano de saúde, e ele precisava fazer exames que o SUS não fazia, né? A arteriografia cerebral é um deles, né? Que um exame caríssimo, né? Na pandemia, né? Mas nós fomos supridos financeiramente pelos irmãos. Todas as vezes que a gente precisava que o médico pedia algum novo exame, quando que a gente falava para os irmãos, olha, irmãos, a gente vai precisar fazer esse exame, a gente nem precisava falar nada sobre o financeiro. Daqui a pouco a gente recebia a mensagem, está aqui o valor para você fazer o exame. Né? Quando houve a possibilidade do Cleberson precisar fazer a cirurgia lá em São Paulo, foi irmãos dando carro para que ele pudesse fazer a cirurgia, porque a gente ia ter que fazer a cirurgia particular e ia dar, assim, por baixo, uns 100 mil reais naquela época. Né? Então, assim, irmãos, a gente, quando ele ficou internado aqui no INC para fazer a aplicação de corticoide, né, ele ficou 3 dias internado, nós fomos supridos financeiramente pelos irmãos, mas não somente financeiramente, irmãos, nós recebíamos orações, visita, irmãos, de todas as formas que você possa imaginar, nós fomos supridos pela igreja. Nós fomos supridos, nós fomos amados, olha, a gente estava lá em São Paulo, irmãos saíram daqui e foram para São Paulo. Quando nós estávamos aqui, né, para fazer exame, nós chegamos a ficar 30 dias na casa de irmãos que deram a cama deles para a gente dormir. Né? Irmãos que nos receberam na casa deles com amor, irmãos que sabiam pelo que a gente estava passando, chegava lá com bolo, chegava lá com coisas para alegrar o nosso dia, irmãos que iam nas consultas com o Cleberson, que choravam junto com o Cleberson, que oravam comigo junto com o e estavam ali junto com o Cleberson. Né? Então nós fomos supridos, irmãos, de todas as formas. Então ter irmãos por perto foi fundamental. Irmãos, vocês fortaleceram a nossa fé nesse período. Foi fundamental o papel da igreja, né, ali nesse período. E a comunhão, irmãos, ela não nos isenta da dor. Né? A comunhão não nos isenta da dor, mas nos impede de sucumbir nela. Né? Então, estar junto com os irmãos não fazia com que nós não estivéssemos sentindo a dor, com que nós não estivéssemos sofrendo. Mas, sabe aquele negócio, quando um cair, o outro ajuda aquele a se levantar? Era assim que era conosco. Quando nós estávamos sem forças, quando nós estávamos sem fé, chegava o irmão e falava, não, vamos. Quando o Cleberson ia para a consulta, chegava o irmão lá, não, eu vou com você, você não vai sozinho. Apesar de que eu estava lá junto com ele, mas o irmão, não, eu vou junto com você. Quando a gente estava sem força, o irmão, não, vamos junto, nós estamos juntos, vai dar tudo certo. Né? Com palavras de fé. Né? Oração, a gente recebia tanta oração que às vezes a gente não dava conta de escutar as orações que a gente recebia. Né? Então, não nos isentava da dor, mas fazia com que a gente não sucumbisse na dor. Né? Então, irmãos, é algo que eu aprendi. Eu sempre amei a igreja. Né? Eu sempre amei estar envolvida na vida da igreja. Mas eu aprendi a ser ainda mais grata pela vida dos irmãos. A ser ainda mais grata pela vida da igreja. Né? Então, nós experimentamos assim de algo sobrenatural através da vida dos irmãos, através da vida da igreja. Então, eu lembro que agora, nesse último jejum que nós fizemos, né, um dos períodos mais fortes que
que eu tive, especialmente, foi um dia que eu estava participando da oração das microigrejas, e naquele dia estava só eu e a Beth orando pelo Meet, né, à noite. E nós pegamos ali, nós fomos orar pelos irmãos da nossa microigreja. Irmãos, nós oramos individualmente, irmão por irmão da nossa microigreja. Nós oramos, nós pegamos lá a relação e a gente foi orando e oramos individualmente pelas necessidades dos irmãos, oramos pela família dos irmãos, pelas dificuldades que nós sabíamos que os irmãos estavam passando, agradecíamos ao Senhor pela vida dos irmãos, pelas vitórias que os irmãos estavam conquistando. Nós começamos a orar e quando a gente viu, a gente tinha orado mais de 1 hora. Era para ser 30 minutos, nós oramos mais de 1 hora. Então, irmãos, seja grato pela vida daqueles irmãos que o Senhor tem colocado para caminhar com você. Será que você tem valorizado esses irmãos? Né? Será que você tem valorizado essas pessoas que o Senhor tem colocado para caminhar com você? Né? Porque, irmãos, na hora da adversidade, olha, a gente teve mais apoio dos irmãos do que da nossa própria família. Nós tivemos mais apoio dos irmãos do que nossos próprios parentes de sangue. Né? Foi os irmãos que foram daqui para lá para nos visitar, eram os irmãos que corriam conosco, eram os irmãos que disponibilizavam financeiramente para nos ajudar. Então, é com esses irmãos que nós fomos mais abençoados. Então, irmãos, uma coisa que eu falo para você, seja grato pela vida daqueles irmãos que o Senhor tem colocado para caminhar com você. E, às vezes, não é assim que a gente vive. Né? A gente olha lá os defeitos e realmente lidar com pessoas não é fácil, né? Olha para o irmão que está aí do seu lado, né? Dá uma olhadinha aí para essa pecinha aí que o Senhor tem colocado para caminhar com você, né? Então, seja grato pela vida desse irmão, né? Seja grato. Com certeza, né? Se você for olhar aí, né? Com certeza você vai achar, né? Uns espinhozinhos aí, não é verdade? Eu estou falando alguma coisa que é errado, irmãos? Não é fácil, né? Não é fácil, né? Mas uma coisa que eu tenho aprendido, nós amamos e nós temos encargo por aquilo que nós oramos. Irmãos, você quer amar os irmãos? Ore por eles. E eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Aquele dia que eu saí daquela oração, o Senhor encheu tanto o meu coração de amor pelos irmãos da nossa microigreja. Irmãos, foi choro para todo lado. Foi choro para todo lado. Quando terminou a reunião, depois eu fui mandar uma mensagem para a Beth, né? Fui agradecer ela por aquele tempo, né? E ela falou assim, eu estava aqui mandando mensagem agora para os irmãos. E eu saí mandando mensagem para todo mundo lá da nossa microigreja. Porque o Senhor colocou um amor tão grande no meu coração por aqueles irmãos. Então, irmãos, você quer aprender a amar os irmãos que o Senhor tem colocado para caminhar com você? Ore por eles. Ore por eles, ore pelos seus líderes, ore pelos anfitriões que o Senhor tem levantado, que tem te recebido lá na casa deles. Né? Ore por aqueles irmãos que você acha que não tem, né? Que aos seus olhos, muitas vezes, né, não tem muita importância. Ore pelas crianças da nossa igreja. Irmãos, as nossas crianças, elas são fantásticas. Né? São profetas mesmo. Ore pelas nossas crianças, ore pelos nossos jovens, ore pelos nossos adolescentes. Seja grato pela vida daqueles que o Senhor tem colocado para caminhar com você. Porque na hora da adversidade, né, são essas pessoas que vão te ajudar a não sucumbir em meio à dor. Até hoje nós vamos ceiar, né? É até algo que eu falo para você fazer, né? Não saia tomando cálice, engolindo pão, né? Se reúna com a sua microigreja, agradeça, né, ao Senhor pela vida da sua microigreja, ore junto com a sua microigreja. Se você não faz parte de nenhuma microigreja, entra no meio aí de uma microigreja, pega um irmão aí que está meio sozinho e vai orar, fala para ele, irmão, olha, eu agradeço ao Senhor pela sua vida, eu sou grato ao Senhor pela sua vida, agradeça, né, aos irmãos da sua microigreja, né, porque por eles estarem ali caminhando, são pessoas que o Senhor levantou para estar caminhando com você. Amém, irmãos? Seja grato. A igreja é a cidade refúgio. Não é fácil, irmãos, né? Você vai olhar para os irmãos, você vai chegar aqui, às vezes o irmão não te cumprimentou direito, né? Você vai olhar ali para a cara da irmã, a irmã não tem, né, o cabelo ali muito do jeito que você gosta, né? Mas são pessoas que foram levantadas pelo Senhor para caminhar com você. Seja grato. Amém, irmãos? Seja grato. A oração e a presença da igreja sustentam quando nossas forças acabam. Amém, irmãos? Seja grato pela sua igreja. Seja grato pelos seus pastores. Seja grato pela vida que os irmãos, pelos irmãos que o Senhor tem colocado para caminhar com você. Seja grato. Amém? Seja grato. Fala para o irmão aí do lado, seja grato. Mas não vai falar para o irmão, seja grato pela minha vida, né? Não é para você fazer isso, tá?
Não é para você fazer isso, né? Fale para o irmão, fala, olha, eu sou grato pela sua vida, eu tenho visto, né, Deus agir. Irmãos, olha, se tem uma coisa assim que eu gosto, né? Eu gosto muito de ficar lá atrás, né? Mas é porque eu gosto de ver a igreja. Eu gosto de ver a igreja acontecendo. Eu gosto de ver os irmãos sendo usados pelo Senhor. Eu gosto de ver os irmãos profetizando na vida dos outros. Eu gosto de ver, assim, às vezes eu fico pensando, gente, olha, esse irmão era dessa forma, e olha como está hoje. Né? Então, assim, eu gosto de ver assim, o movimentar de Deus na vida dos irmãos. Né? Mas quando a gente começa a orar por Deus, você vai olhar para muitos irmãos e falar assim, gente, como essa irmã é guerreira. Olha o que Deus fez na vida dela. Olha a força que essa irmã tem. Você vai poder chegar e falar assim, olha, irmã, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Eu quero ter essa força que você tem. Quando você começa a prestar atenção, quando você começa a orar pelos irmãos, que você começa a ver o Senhor agindo através da vida dos irmãos, né? Você vai falar, olha, irmão, aquele dia eu estava daquele jeito, você veio orar por mim, você liberou uma palavra sobre a minha vida. Que diferença que fez. Irmãos, você nunca, o Senhor nunca usou nenhum irmão para orar por você, que você fala, olha, era tudo isso que eu precisava ouvir. Né? E não é bom demais isso? Né? Então, seja grato. Seja grato. Amém, irmãos? Seja grato pela sua igreja. Seja grato pelos irmãos. Seja grato pelos seus pastores. Seja grato. Amém? A sexta e última lição, né? Creia que tudo coopera para o seu bem. Lá em Romanos 8:28 diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você ama Deus? Você foi chamado segundo o propósito de Deus? Então todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Você só precisa crer, você só precisa viver. Não tente explicar, só viva. Tudo vai cooperar para o seu bem. Ainda que não seja aquilo que você está vendo, ainda que aos olhos naturais você não esteja vendo aquilo acontecer, mas tudo vai cooperar para o seu bem. Então, irmãos, se tem algo que eu tenho certeza absoluta, é que não foi Deus que colocou essa artéria obstruída na cabeça do Cleberson, mas eu creio que Deus usou essa situação para manifestar a glória dele na vida do Cleberson. Amém? Então, mesmo diante das tribulações, diante das situações difíceis, creia que tudo vai cooperar para o seu bem, sempre. Porque Deus é sempre bom. Tudo sempre vai cooperar para o seu bem. Muitas vezes o que parece o fim é apenas o início do milagre acontecendo. Quando o Cleberson recebeu o diagnóstico era o quê? Você pode ter... Né, a artéria que estava obstruída era a artéria que comanda a fala e os movimentos do corpo. Então, a primeira coisa que ele pensou, como que eu vou ser um pastor que não vai falar? Né? Como que eu vou ser um pastor que não vai ter como falar da palavra? O maior medo dele, eram 2 medos dele. Era do que ia acontecer comigo, caso acontecesse alguma coisa com ele, e o segundo era como que ele ia ser um pastor que não podia falar da palavra de Deus. Então, aquilo que parecia que era o fim, foi o início do milagre do Senhor na vida do Cleberson. Então, mesmo diante das situações ruins, né, tenha certeza que o Senhor pode usar aquela situação para fazer um milagre na sua vida. Então, a perspectiva do céu, ela transforma dor em esperança. Né? Então, aquela dor que nós estávamos sentindo, aquela dificuldade que nós estávamos passando, foi transformada, então, em esperança. Em vez de se prender à realidade da terra, pense na surpresa boa que Deus está gerando no meio disso tudo. Amém, irmãos? O pessoal do louvor pode subir aqui?